No início de 2017, o mundo da TV automotiva foi abalado pela notícia de que Ed China, o mecânico meticuloso e de voz suave que havia sido o coração de Wheeler Dealers por 13 anos, estava deixando o programa. Por mais de uma década, os telespectadores o viram restaurar metodicamente de tudo, desde minis enferrujados a Lamborghinis raras, combinando sua expertise em engenharia com uma postura calma, quase professoral. Sua saída deixou os fãs atônitos, confusos e, em muitos casos, furiosos. Ed não era apenas um apresentador, ele era uma instituição. Em meio a essa tempestade, surgiu Tia Anstead, um construtor de carros britânico e ex-policial conhecido por seu trabalho no programa For the Love of Cars. Ele era mais jovem, tinha mais experiência com a mídia e trazia uma energia confiante e otimista que contrastava fortemente com o estilo reservado de Ed. O Discovery Channel anunciou sua chegada com otimismo, apresentando-o como o homem que poderia levar o legado para uma nova era. Mas Ant sabia no que estava se metendo. Substituir uma figura tão querida significava herdar não apenas um papel, mas também uma onda avassaladora de críticas dos fãs. A reação foi imediata. As redes sociais se incendiaram com debates acalorados. Alguns espectadores se mostraram receptivos, curiosos para ver o que Ant traria para o programa. Outros foram hostis desde o início, pedindo o retorno de Ed antes mesmo de Ant gravar seu primeiro episódio. Para um homem que se orgulhava de sua habilidade e credibilidade, isso não era apenas um trabalho, era um teste de resiliência. Quando as câmeras começaram a gravar sua temporada de estreia, Ant se viu diante de um grande desafio. Ele precisava respeitar o formato que os fãs conheciam e amavam, ao mesmo tempo que o remodelava sutilmente com seus próprios métodos. Ferramentas modernas, técnicas de fabricação inovadoras e uma disposição para experimentar novas abordagens. As construções fluíam, a interação com Mike Brewer parecia natural e, aos poucos, algumas críticas começaram a mudar. Mas por trás do sorriso fácil de Ant havia uma verdade não dita. A sombra de Ed China pairava sobre ele e cada parafuso que ele apertava era analisado minuciosamente. Quando os primeiros episódios de Wheeler Dealers com a Tia Anstead foram ao ar no final de 2017, a recepção foi surpreendentemente calorosa, pelo menos em comparação com a tempestade que os precedeu. Os telespectadores que se preparavam para o pior começaram a admitir que o charme e a habilidade de Ant estavam conquistando-os. Sua experiência como artesão era evidente. Ele não estava apenas instalando peças para a TV. Ele fabricava painéis do zero, reconstruía motores com precisão e até introduziu técnicas que não haviam sido mostradas antes no programa. Mike Brewer, o co-apresentador de longa data e negociador, parecia genuinamente animado com a chegada de Ant. Diante das câmeras, a dinâmica entre eles era vibrante. A personalidade de negociador de Mike era equilibrada pela abordagem calma de Ant na oficina. A dupla viajou pelo Reino Unido e pelos eixos em busca de carros para projetos, desde MGs clássicos a robustos Land Rovers. E a maneira simples de Ant explicar os processos mecânicos tornou-se um diferencial para a nova era. As redes sociais começaram a reagir. Comentários elogiando o estilo de ensino e o entusiasmo de Ant começaram a surgir. Ele é diferente do Ed, mas de uma forma positiva. Um fã escreveu: "O Discovery percebeu o potencial e apostou nele, dando mais destaque ao Ant no material promocional e permitindo que ele trouxesse seu próprio estilo para os projetos." Mas, por baixo da superfície, as sementes de futuras tensões estavam sendo silenciosamente plantadas. Os longos dias de filmagem, as altas exigências da produção e a pressão sutil, porém constante, para cumprir os prazos da TV começaram a pesar sobre Ant. Embora a fase de lua de mel trouxesse sorrisos e manchetes positivas, também mascarava o fato de que o trabalho era muito mais árduo do que a maioria dos telespectadores imaginava. Não demorou muito para Ant perceber que ele e Mike Brewer encaravam os custos da série com filosofias fundamentalmente diferentes. Mike sempre fora um negociador focado em comprar carros pelo preço certo, revendê-los com inteligência e entregá-los no prazo para maximizar o lucro. Tia, por outro lado, era movida pelo trabalho artesanal. Ele acreditava em fazer as coisas da maneira correta, mesmo que isso significasse levar dias ou semanas a mais para terminar. Essa diferença não era apenas acadêmica,
significava conflitos sobre quanto tempo poderia ser gasto em cada etapa de uma construção. Ant queria desmontar um carro até a lataria e resolver todos os problemas ocultos. Mike e a equipe de produção frequentemente pressionavam por soluções mais rápidas, focando nos elementos visíveis que ficariam bem na câmera. A discordância não era pessoal, pelo menos a princípio, mas persistiu. Ant começou a se sentir encurralado. Os telespectadores viam o produto final, mas não viam os debates nas reuniões de pré-produção nem os compromissos feitos para cumprir os prazos. Para Ant, esses compromissos minavam a autenticidade do programa. Para Mike, aquilo era simplesmente a realidade da TV. A tensão era sutil, mas crescente. Os membros da equipe notaram que a tia ficava mais quieta depois de certas sessões de planejamento, seu bom humor substituído por uma frustração silenciosa. Ele havia entrado no programa para construir carros do seu jeito, mas aos poucos o programa estava transformando-o em outra coisa. Se as tensões criativas eram frustrantes, o desgaste físico e mental da rotina de Wheeler Dealers era exaustivo. Cada temporada exigia múltiplas restaurações completas, muitas vezes filmadas em sequência, com prazos apertados que deixavam pouco espaço para descanso. Além disso, esperava-se que Ant estivesse sempre em frente às câmeras, explicando cada etapa para o público e, ao mesmo tempo, entregando um trabalho de nível profissional. Os dias frequentemente começavam antes do amanhecer e se estendiam até altas horas da noite. Os fins de semana não eram garantidos. Mesmo quando Ant não estava filmando, ele estava buscando peças, negociando com fornecedores ou preparando o próximo episódio. Eram, na prática, 2 empregos em tempo integral, mecânico profissional e apresentador de televisão, comprimidos na mesma agenda implacável. Para Ant, que prezava pela qualidade, o ritmo parecia insustentável. Os erros se tornaram mais difíceis de evitar, não por falta de habilidade, mas por puro cansaço. O esforço físico, horas passadas sobre o compartimento do motor, levantando componentes pesados, era agravado pela exaustão mental de estar sob constante escrutínio. Mesmo assim, Ant perseverou, determinado a provar seu valor. Ele sabia que alguns fãs ainda esperavam que ele fracassasse, e a ideia de desistir jamais lhe passou pela cabeça. Mas, com o passar das temporadas, o preço dessa determinação começou a se refletir em seu comportamento, sua paciência e, eventualmente, em sua decisão de se afastar. Mesmo depois de anos em Wheeler Dealers, a tia Anstead não conseguiu escapar da sombra do homem que substituiu. Ed China não era apenas um ex-apresentador. Ele era uma lenda para os fãs de longa data do programa, o engenheiro alto e de voz suave que estava lá desde o início. Quando Ed saiu em 2017, seu vídeo de despedida, onde insinuava divergências criativas, viralizou, e alguns fãs nunca perdoaram Mike Brewer ou a emissora pela mudança. Desde o momento em que Ant assumiu o comando, cada episódio gerou comparações. Comentários no YouTube, discussões no Twitter e grupos de fãs no Facebook debatiam incessantemente. Ed teria feito melhor. Alguns fãs foram além das críticas, enviando mensagens para Ant, questionando sua legitimidade no programa ou o acusando de ser a escolha da emissora em vez da escolha do público. Ant tentou lidar com a situação com tranquilidade. Em entrevistas, ele elogiou o legado de Ed e até o creditou por abrir caminho para apresentadores como ele. Mas, em particular, as comparações constantes pesavam muito. Cada construção parecia um teste, não apenas para agradar Mike e os produtores, mas para satisfazer um público que parecia dividido ao meio. Para Ant, a pressão não era apenas sobre estar à altura de Ed, era sobre fazer isso enquanto forjava sua própria identidade. No entanto, não importava o quanto ele demonstrasse talento, a sombra permanecia. E como Ant admitiu mais tarde aos amigos, era como tentar vencer uma corrida largando 10 voltas atrás. Quando Ant finalmente se adaptou ao seu papel, as expectativas sobre ele se transformaram numa tempestade perfeita. De um lado, Mike Brewer e a equipe de produção pressionavam por prazos mais apertados e projetos que se encaixassem perfeitamente na estrutura episódica do programa. Do outro, os patrocinadores, fornecedores de peças, marcas de acessórios e até mesmo fabricantes, cada um com suas próprias expectativas em relação ao tempo de tela e à inserção de produtos. E ainda havia a emissora. O Discovery queria que os participantes do programa Wheeler se mantivessem atualizados e relevantes,
o que significava pressionar por projetos que atraíssem um público mais jovem e viralizassem na internet. A busca de Ant pela autenticidade frequentemente entrava em conflito com essas exigências comerciais. Ele queria a peça certa para o carro. Os patrocinadores queriam que a peça deles fosse o destaque. Cada decisão se tornava uma negociação. Eles restaurariam a suspensão original ou instalariam um kit de suspensão coilover fornecido por um patrocinador. Usariam carburadores da época ou exibiriam uma conversão moderna para injeção eletrônica para atrair a atenção da TV. Para Ant, essas escolhas não eram apenas técnicas. Eles eram filosóficos. Ele construiu sua carreira fazendo as coisas direito, não apenas fazendo-as rápido ou de forma chamativa. Quanto mais a pressão aumentava, mais Ant começava a sentir que seu papel estava mudando de construtor para artista. Não que ele não valorizasse o público do programa, ele valorizava sim, mas os compromissos estavam começando a corroer o orgulho que ele sentia por cada carro finalizado. E essa erosão estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. O momento em que Ant percebeu que não podia continuar não veio com uma briga explosiva. A série de pequenos problemas acabou por ceder por completo. Um período exaustivo de construções consecutivas deixou toda a equipe esgotada. Um projeto, um carro que Ant estava ansioso para restaurar, foi apressado para cumprir um prazo de patrocínio, pulando etapas importantes do processo. Para Ant, isso foi um compromisso inaceitável. Depois veio a filmagem noturna que se transformou em um confronto. Fontes próximas à produção lembram-se de uma discussão acalorada entre Ant, Mike e membros da equipe sobre o corte de cenas e a omissão de reparos em nome do tempo. Tia resistiu, insistindo que o conserto era necessário para tornar o carro seguro. Mike, concentrado em finalizar o episódio, argumentou que poderiam resolver isso fora das câmeras. A discussão não terminou em gritos, mas deixou marcas. Tia saiu daquela gravação sabendo que a distância entre sua visão e a realidade do programa era grande demais para ser superada. A paixão que o levara a Wheeler Dealers estava sendo engolida por prazos, concessões e um ambiente onde a qualidade do trabalho não era mais a prioridade. Pouco tempo depois, Ant tomou sua decisão. Não houve nenhuma explosão dramática, nenhum vídeo público de renúncia, apenas uma decisão discreta de se afastar. Ele sabia que os fãs teriam perguntas e que muitos nunca ouviriam a história completa. Mas, para tia Anstead, o custo de permanecer finalmente superou as recompensas. Quando tia Anstead finalmente deixou Wheeler Dealers em 2020, não houve um episódio oficial de despedida, nenhuma montagem emocionante e nenhuma grande despedida para os telespectadores. Em vez disso, aconteceu quase silenciosamente. Os fãs que sintonizaram na próxima temporada simplesmente viram um novo rosto, Mark Elvis Presley, ao lado de Mike Brewer, com a ausência de Ant explicada apenas de passagem. Para muitos telespectadores, a falta de um desfecho foi chocante. As redes sociais se encheram de especulações. Teria havido uma briga? A emissora o teria forçado a sair? A tensão entre Ant e Mike finalmente teria chegado ao limite? A verdade, segundo pessoas próximas a ele, era bem menos explosiva, mas muito mais pessoal. Ant não queria uma despedida pública dramática. Ele queria sair discretamente, sem alimentar os rumores. Nos bastidores, a decisão vinha sendo amadurecida há meses. Ant havia discutido sua crescente insatisfação com amigos, citando a agenda de filmagens implacável, os compromissos com a qualidade da produção e o impacto que isso estava tendo em sua vida pessoal. A pandemia apenas intensificou essas pressões, tornando as viagens e a produção ainda mais complicadas. Ao sair sem alarde, Ant evitou transformar sua saída em um circo midiático, mas ao fazer isso, deixou os fãs sem respostas, obrigando-os a juntar as peças da história a partir de entrevistas esparsas, dicas sutis e rumores da indústria. E para alguém que havia se dedicado tanto ao programa, o silêncio dizia tudo. Depois de deixar Wheeler Dealers, o tia Anstead não diminuiu o ritmo. Ele se reinventou. Em vez de buscar outro emprego em uma grande emissora, ele passou a se concentrar em projetos pessoais que lhe permitiam total controle criativo. Um dos maiores foi Radford Returns, um renascimento da lendária fabricante britânica de carrocerias, que ele cofundou com o ex-piloto de Fórmula 1 Jenson Button. O projeto permitiu que ele combinasse história, engenharia e design de uma forma que a programação da televisão jamais permitiria. Ele também começou a aceitar projetos únicos de alto nível para clientes famosos,
restaurou clássicos raros em sua própria oficina e expandiu seu papel como educador automotivo, compartilhando dicas, técnicas e análises aprofundadas no Instagram e no YouTube. Longe do caos estruturado de um set de TV, ele teve a liberdade de desacelerar, de passar semanas aperfeiçoando um detalhe que a maioria dos telespectadores talvez nunca notasse. Em um nível pessoal, sua vida também mudou. Seu relacionamento público com a atriz Renée Zellweger atraiu a atenção dos tabloides. Mas para Ant não se tratava de manchetes, tratava-se de estabilidade. Ele parecia mais feliz, mais relaxado e muito mais no controle do equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Ao se afastar da pressão constante do mundo das oficinas mecânicas, Ant trilhou um caminho onde a qualidade, e não os prazos, definia o sucesso. E pela primeira vez em anos, ele não estava construindo carros para uma câmera. Ele os estava construindo para si mesmo. Hoje, Ant fala sobre sua experiência em Wheeler Dealers com uma mistura de orgulho e cautela. Ele não critica Mike Brewer, nem ataca a emissora. Em vez disso, ele descreve sua saída como um passo necessário para proteger tanto sua integridade criativa quanto sua saúde mental. Em entrevistas, ele elogiou os fãs que o apoiaram e reconheceu o privilégio de trabalhar em um programa com uma audiência global tão grande. Mas quando perguntado se algum dia voltaria, sua resposta é ponderada. Ele é grato pela experiência, mas seguiu em frente. A vida é muito curta para abrir mão daquilo que você ama, disse ele certa vez. Para Ant, os últimos dias sombrios em Wheeler Dealers não foram sobre drama, foram sobre clareza. As longas noites, as batalhas criativas, a pressão para ter um bom desempenho, tudo isso o levou à constatação de que nenhuma fama na televisão valia a pena sacrificar a alegria que o atraiu para uma oficina mecânica quando jovem. Agora, nesta fase da sua carreira, ele não está em busca de tempo de tela ou audiência. Ele está em busca do projeto perfeito, do próximo grande desafio de design e de uma vida que lhe pertença inteiramente. E se aqueles últimos dias tranquilos lhe ensinaram alguma coisa, foi que às vezes ir embora é a coisa mais poderosa que você pode fazer.